Vamos ver hoje como foi o ministério do Senhor Jesus Cristo, uma parte do ministério do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, vamos ver uma profecia de Isaías, acerca do ministério do Senhor Jesus Cristo, acerca da missão do Messias. Está lá em Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura das prisões aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa era uma profecia acerca da missão do Senhor Jesus, da missão do Cristo. Quando Jesus estava nessa terra e ele esteve em Nazaré, a cidade onde foi criado, ele foi à sinagoga e lá lhe foi dado para ler o profeta Isaías. E ele leu esta profecia, igualzinha a que estava lá. Lá está em Lucas 4, 16 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Isso quer dizer o ano da graça do Senhor. A salvação, o ministério da graça e da salvação. Os hebreus, irmãos, os patrícios de Jesus, esperavam um Messias para libertá-los do jugo romano. O jugo romano que os oprimia, que cobrava impostos, que não dava autonomia ao povo. Era essa libertação que eles esperavam. E eles não entendiam, muitos não entendiam, qual era o ministério de Jesus. Se Jesus era o libertador, se Jesus era o salvador, qual seria seu ministério? Seu ministério seria político? Seria através do governo? Através do império? Através do Império Romano? Como seria? Quais eram os cativos que o Senhor Jesus ia libertar? Quais os cativos que Cristo libertaria? Não eram os cativos do jugo romano, mas eram os incapazes de suprir as suas necessidades materiais. Eram os que haviam sofrido privação econômica. Eram os que possuíam restrições físicas, os cegos, os mudos, os coxos. Eram os que estavam emocionalmente desanimados, espiritualmente desanimados. Os que eram vítimas dos seus próprios erros. E aqueles que precisavam de ajuda para recomeçar a vida. Era esse o público que o Senhor Jesus iria libertar. Não era a nação, libertação política da nação. Esses que eram pobres, esses que eram necessitados, que eram doentes, que estavam desanimados, segundo a tradição, eles eram dessa forma por causa dos seus pecados. Eles estavam pagando por causa dos seus pecados, eram amaldiçoados por Deus. Eram culpados dos seus males e deficiências. Então, veja, irmãos, além de estarem oprimidos por conta dos males, estavam oprimidos ainda pela pecha de que eles eram os responsáveis por isso e que o Senhor os estava punindo. Veja um texto da lição na nossa escola sabatina. As circunstâncias da pobreza e a questão de saber se o sofredor é responsável por sua dificuldade são irrelevantes. Também não importa se tal pessoa merece receber assistência ou não. Todos são objetos do amor de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós na nossa justiça, falamos assim, mas ele está assim porque ele merece. E se ele está assim porque ele merece, ele que pague. Não temos que atuar para reduzir os seus problemas, para minorar as suas deficiências. Não, ele está merecendo. Que lemos nossa lição, irmãos, não interessa se foi por culpa dele ou se foi por culpa de outro que ele está passando aquela necessidade. Não interessa se ele está desempregado por culpa dele ou por uma culpa da conjuntura. Nós devemos ajudá-lo. É irrelevante a causa, irmãos. O que nós precisamos fazer é atuar no efeito, atuar para reduzir
as necessidades. Veja Mateus 11, 1 a 6. Essa passagem trata dos servos de João Batista que foram perguntar a Jesus se ele era realmente o Messias. Havia dúvidas, veja, João Batista tinha dúvidas. João Batista tinha batizado Jesus e tinha falado: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele mesmo tinha dúvidas. E foi mandar perguntar: pergunte lá se ele é o Cristo ou se nós temos que esperar outro. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi as evidências do seu ministério, as evidências do seu trabalho. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho da salvação. Era isso, irmãos, que mostrava que Jesus era o Cristo. Era esse o ministério de Cristo. Qual deve ser o ministério agora dos cristãos? Como é que nós devemos nos relacionar com a sociedade, com o mundo? Veja o texto de Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Qual é a verdadeira religião? A religião pura e sem mácula é a que tem ação social. É a ação social a que vai reduzir as necessidades daqueles que carecem. É a que vai cuidar dos meus pequeninos irmãos, como é o título da nossa lição. É a que pratica a assistência social. Qual é o verdadeiro cristão? É aquele que se compadece dos que estão necessitando e atua concretamente com os seus recursos para reduzir as necessidades de cada um dos filhos de Deus, daqueles pequeninos irmãos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos praticar a verdadeira religião. Não uma religião de discurso teológico, cheia de doutrinas. As doutrinas são importantes, irmãos, mas o Senhor está dizendo aqui, a verdadeira religião é cuidar dos necessitados. Que Deus nos abençoe e que possamos fazer como Cristo, imitar a Cristo, cuidar dos necessitados.